Dom Pedro I foi o autor da primeira matéria fazendo a cobertura de uma eleição no Brasil. Foi para a Assembleia Constituinte de 1822 e ele deu conta das brigas, da pancadaria que aconteceram nas paróquias da Candelária, de São José. Daqui da Quinta da Boa Vista, onde vivia, o imperador escrevia seus artigos que mandava aos jornais, especialmente na primeira fase ao Espelho, onde atacava aqueles outros jornalistas com os quais não se identificava. É no Espelho que ele publica artigos violentíssimos contra João Soares Lisboa, o redator do Correio do Rio de Janeiro, e é no Espelho também que ele publica o artigo mais infame, podemos dizer assim, da imprensa brasileira daquele período, no dia 10 de janeiro de 1823, contra o Malagueta. Este artigo, recheado de termos chulos, tem como título Calmante do Malagueta, o P que o pariu a ele, o P com 3 pontinhos. Ao longo do texto, o jornalista descreve situações do cotidiano do Luiz Augusto Maí, o Malagueta, mas a parte mais forte é a em que ele vai, desce a detalhes, digamos assim, de uma suposta relação homossexual que ligaria o Malagueta ao falecido Conde das Galveias. Os joelhos furam as calças e são alguma coisa metidos para dentro. As coxas por fora não parecem más. Se são macias, haja vista ao Conde das Galveias. Essa peça extraordinária da história da nossa imprensa é certamente do imperador. Muitos historiadores tentam livrar um pouco, digamos assim, a cara do imperador com relação a esse artigo, atribuindo a alguns dos seus amigos, como, por exemplo, o Antônio Teles, o Marquês de Resende. Na verdade, quando se compara o estilo das cartas que o imperador mandava para a Marquesa de Santos, para outros de seus amigos, com aquilo que vem escrito no artigo do Espelho, se percebe que o autor é o mesmo, é a mesma soltura na linguagem que também estará presente em outros artigos. Entre os padres que fizeram o movimento da independência, destaque merece Frei Francisco José Sampaio, conselheiro de Dom Pedro. Foi aqui no convento de Santo Antônio, reunidos em torno dessa mesa, que Frei Sampaio e outros conspiradores tramaram um movimento pela permanência de Dom Pedro no Brasil, o famoso Dia do Rio. Frei Sampaio redigiu um manifesto que, reunindo 8.000 assinaturas, também funcionou para convencer o príncipe a tomar esta decisão. Mais tarde, Frei Sampaio passa a publicar o Regulador Brasílico, sob o patrocínio de José Bonifácio de Andrada. Ligado a José Bonifácio, que travava um duelo tremendo com Joaquim Gonçalves Ledo, Frei Sampaio foi repreendido em sessão da maçonaria. As ideias que defendia no Regulador foram consideradas contrárias aos princípios liberais do Grande Oriente do Brasil. As doutrinas políticas espalhadas na atualidade pelo periódico intitulado Regulador, impresso sob nossa proteção, em vez de ser órgão de nossas opiniões, conforme os princípios adotados, era subversivo destes mesmos princípios constitucionais. Depois desta sessão traumática, Frei Sampaio rompe com a maçonaria e passa a sofrer cerrado ataque por parte da imprensa liberal. Os golpes mais contundentes viriam de Pernambuco e teriam como autor outro religioso, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Para combater a Sentinela da Liberdade, que o incendiário Cipriano Barata publicava em Pernambuco, Frei Sampaio fazia publicar aqui, no Rio, artigos assinados pela Sentinela do Pão de Açúcar. Ali defenderia as mesmas ideias que publicara antes no Regulador e pelas quais fora condenado pela maçonaria. Notável orador sacro, autor de sermões que marcaram época, Frei Sampaio participou ativamente das discussões paralelas à Constituinte de 1823. Como resultado desses trabalhos, deixou um documento que passou para a história como a Constituição da Bela Escrita.
Francisco Gomes Montezuma estava destinado à vida religiosa e chegou a estudar aqui no convento de São Francisco, aqui no Terreiro de Jesus, de onde falamos. Depois tentou medicina, estudando na Faculdade de Medicina e Cirurgia, criada aqui por Dom João VI. Também não era sua vocação e ele seguiu para Coimbra, onde acabou formando-se em leis, distinguindo-se lá nos estudos. Voltando ao Brasil em 1821, já em plena campanha da independência, ele adere com entusiasmo à causa que depois resultaria na proclamação da nossa independência. Durante a campanha da independência, muitos brasileiros mudaram de nome. Queriam marcar a sua adesão à causa do Brasil, adotando como sobrenome nomes da fauna e da flora brasileira. Uma dessas pessoas que mudou de nome foi Francisco Gomes Montezuma, que passou a se assinar Francisco G. Acaiaba Montezuma, num sinal de repulsa a Portugal e às ofensas que Portugal vinha fazendo ao Brasil. Durante a campanha da independência aqui na Bahia, Montezuma dedicou-se à publicação de um jornal e foi mais de uma vez ao Rio de Janeiro se avistar com o imperador Dom Pedro I, que o distinguiu com várias homenagens e com títulos de nobreza que ele recusou. Assim mesmo, na volta à Bahia, ele sofreu muitas perseguições, invejas. Preparado para todas as questões, pois sem quebra do merecimento alheio, se pode dizer que é a mais vasta inteligência que orna o Senado brasileiro. Um homem de uma origem modesta, um mulato brasileiro, baiano, e que tinha sido homenageado pela sua bravura, pela maneira corajosa, como se dedicou e se decidiu pela aliança, pela permanência da Bahia associada ao Brasil. Então, a luta dos baianos, liderados por Montezuma, foi no sentido de integrar a Bahia ao processo de independência, o que finalmente se verificou no dia 2 de julho de 1823. Pode-se dizer, então, que o baiano Francisco G. de Acaiaba Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, herói da independência, foi o primeiro jornalista negro da história do Brasil. Foi uma relação intensa a que ligou e depois separou Dom Pedro I e o paulista José Bonifácio de Andrada e Silva. O encontro dessas duas personalidades autoritárias, viris e convencidas do próprio valor, em janeiro de 1822, quando Dom Pedro convidou José Bonifácio para liderar seu ministério, foi marcado por imediata empatia. Esta verdadeira amizade de pai e filho, que, enquanto durou, garantiu para José Bonifácio amplos poderes, seria finalmente rompida em julho de 1823. José Bonifácio e seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, se tornariam, a partir daí, os mais aguerridos opositores do imperador. Esta oposição se faria principalmente através do Tamoio, jornal lançado em agosto de 1823. Já pelo título, o Tamoio definia seu alvo, os portugueses, pois foram tamoios os índios que, nos primeiros tempos da colonização, se aliaram ao invasor francês. A provocação andradista atingia também Dom Pedro, ele mesmo nascido em Portugal. Escrito com estilo claro e objetivo, publicando boas análises da política brasileira naquele contexto, ainda que parciais, foi no Tamoio que se publicou a primeira entrevista da história da nossa imprensa. Então está você decidido a sofrer calado, que um bando vil de abutres intrigantes e velhacos continue a se precipitar esfaimado sobre você como se fosse um cadáver de esterqueira? Sim, senhor, me respondeu ele, porque não quero alterar o meu sossego, que é a coisa mais substancial que há neste mundo. Nela, o velho do Rocio, José Bonifácio, declarava sua intenção de afastar-se da política para dedicar sua aposentadoria aos estudos científicos. A história, no entanto, como sabemos, lhe reservava outro destino. Em 1º de junho de 1821, Joaquim José da Silva Maia começou a publicar aqui na Bahia um jornal, o Semanário Cívico. Um jornal que seria o mais combatido pela imprensa, que lá no Rio de Janeiro fazia a campanha da independência. Isto porque a Guerra da Independência na Bahia foi também uma guerra contra o Rio de Janeiro.
Uma guerra contra o Rio de Janeiro da corte, mantida pelos impostos pagos pelos baianos. Uma guerra também contra o predomínio que o Rio de Janeiro tinha adquirido sobre o Brasil. Uma certa rivalidade, talvez, entre a antiga capital, que foi a Bahia, e a nova capital, que era o Rio de Janeiro. O furioso redator do Correio do Rio de Janeiro grita contra o parecer da Comissão das Cortes sobre os negócios do Brasil e quer já cortes no Rio de Janeiro, que vale o mesmo que dizer quer já a separação com Portugal. O Semanário Cívico e Idade d'Ouro do Brasil foram os jornais que aqui da Bahia apoiaram a luta do General Madeira contra a independência do Brasil e em favor da manutenção da união com Portugal, em defesa da Constituição que se fazia lá em Lisboa. Querer o Brasil independente no estado infantil em que se acha, isto é, querer que ele por si só forme nação separada de Portugal, conservando somente com a metrópole relações comerciais e de amizade como outra qualquer potência da Europa, é exigir um absurdo em política. Esses jornais foram até o fim nessa luta, no entanto, seus argumentos naufragaram depois da abrilada lá em Portugal, quando o absolutismo foi restaurado por Dom João VI. Aí não havia mais saída para os baianos que apoiavam e que acreditavam no apoio das Cortes de Lisboa. Foi um desfecho dramático que termina sem voz, na verdade, porque pouco se sabe dos últimos números, tanto da Idade d'Ouro quanto do Semanário Cívico. Aqui em Recife, nesta fortaleza de Brum, cujas muralhas contemplam quase 300 anos de história pátria, esteve uma vez preso um jornalista da Pá Virada. Seu nome, Cipriano José Barata de Almeida. Cipriano Barata nasceu na Bahia e desde a Revolução dos Alfaiates, em 1798, até sua morte, em 1838, participou dos mais importantes movimentos revolucionários que agitaram o país. Esteve preso na maior parte das prisões que se conhecia então. E, curiosamente, uma contradição dessa quadra de contradições, que foi a década de 1820, de cada uma dessas prisões ele publicou um jornal a que sempre dava o título de Sentinela da Liberdade. Cipriano Barata foi um dos deputados eleitos pela Bahia para representar o Brasil nas Cortes de Lisboa em 1821. Lá, contrapôs seus deputados portugueses que tinham projetos recolonizadores para o Brasil. Um dos episódios pitorescos que marcaram a passagem de Cipriano Barata pelas Cortes de Lisboa foi a ocasião em que ele derrubou das escadarias do Palácio das Necessidades um compatriota seu, deputado também pela Bahia, que tinha aprovado o envio de tropas para aquela província do Brasil. Cipriano foi um dos deputados brasileiros que se recusaram a assinar a Constituição Portuguesa de 1822 e fugiram sem os passaportes para a Inglaterra. De lá, ele veio refugiar-se no Recife, pois a Bahia estava controlada pelas tropas de Madeira. É aqui que começa a sua atuação de jornalista com a sua Sentinela da Liberdade, mas é aqui também que ele vai ser eleito para a Assembleia Constituinte Brasileira, que teria início em 1823. Uma curiosidade desse episódio é que Cipriano não queria ir. Ele já desconfiava das tendências absolutistas de Dom Pedro I. No entanto, as autoridades de Pernambuco, atemorizadas com a ação daquele movimentado baiano, deram um jeito de elegê-lo e levaram preso no navio para assumir o seu mandato no Rio de Janeiro. No entanto, quando chegou ao Rio de Janeiro, a Assembleia já tinha sido dissolvida e Cipriano foi preso. E preso ficou durante todo o reinado de Dom Pedro I. Foi aqui no Forte das Cinco Pontas que Frei Caneca encerrou seus dias. Até 1817, ele era um pacato professor, aspirante à vaga de geometria nas Auras Régias. Foi implicado na Revolução Pernambucana indiretamente e preso foi conduzido à Bahia, onde ficou até 1821.
sairia dessa experiência transformado pelo contato com gente como Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Cipriano Barata. Na volta para o Recife, Frei Caneca vai se integrar nas lutas pela expulsão dos portugueses de Pernambuco. No entanto, logo começaram as divisões entre os que lutaram pela independência do Brasil. De um lado, José Bonifácio, apostando na centralização do poder nas mãos do príncipe, do outro lado, os federalistas, os que queriam mais independência para as províncias. Era desse lado que formavam os pernambucanos e a grande voz que lideraria esse grupo seria Frei Caneca. Com a dissolução da Assembleia em 12 de novembro de 1823, suas esperanças naufragaram. No final daquele ano, o Frei Caneca começa a publicar o seu jornal O Tifes Pernambucanos em protesto contra as medidas adotadas pela Corte do Rio de Janeiro e pelo imperador Dom Pedro I. Amanheceu nesta corte o lustoso dia 12 de novembro, dia nefasto para a liberdade do Brasil e sua independência. Dia em que o Partido dos Chumbeiros do Rio de Janeiro conseguiu dissolver a Suprema Assembleia Constituinte Legislativa do Império do Brasil. Em 1824, quando foi otorgada a Carta Constitucional pelo imperador Dom Pedro I, as vilas de Recife e Olinda, sob a liderança do Frei Caneca, recusaram a assinar. Era uma carta constitucional que contrariava o projeto federalista e de monarquia constitucional idealizado pelos pernambucanos. É nesse momento que tem início a marcha que resultaria na Confederação do Equador, a reação pernambucana ao imperador Dom Pedro I e a guerra em que se envolveria diretamente o Frei Caneca. O desfecho é conhecido. Derrotados na capital, Frei Caneca e outros revolucionários internaram-se pelo sertão. Presos no interior do Ceará em novembro de 1824, foram trazidos para o Recife. Frei Caneca foi julgado por uma comissão militar e condenado à morte. O tipógrafo pernambucano Antonino José de Miranda Falcão foi um dos tantos homens de imprensa julgados em 1823. Naquele ano, a partir da inauguração da Assembleia Constituinte, no dia 3 de maio, começaram os confrontos entre o imperador e a própria Assembleia, que repercutiram nos jornais que apoiavam um lado ou o outro. Antonino José de Miranda Falcão foi, no ano seguinte, depois da dissolução da Assembleia, quando Pernambuco se rebela na Confederação do Equador contra a própria dissolução da Assembleia e contra o absolutismo que começava a se manifestar nas atitudes de Dom Pedro, o impressor do jornal publicado por Frei Caneca, o Tifes Pernambucano. Da folha corrida de Miranda Falcão, ainda constam 14 meses que ele passou preso por conta de uns versos que publicou em 1829 contra Dom Pedro I em um pasquim. No entanto, em 7 de novembro de 1825, quando lançou o Diário de Pernambuco, seus objetivos eram muito práticos. Ele ia publicar uma pequena folha de 4 páginas, de 24,5 centímetros por 19, e que inseria anúncios grátis. O objetivo era apenas esse, publicar anúncios. Faltando nesta cidade assaz populosa um diário de anúncios, por meio do qual se facilitassem as transações, o administrador da tipografia Miranda e Companhia se propôs a publicar o presente diário. 10 anos depois de lançado o Diário de Pernambuco, Miranda Falcão o vendeu para o comendador Figueiroa de Faria. Durante 65 anos, a família Figueiroa foi a proprietária do Diário de Pernambuco. 65 anos em que o jornal incorporou as transformações gráficas que a indústria de impressos no mundo inteiro estava vivendo. 65 anos em que o jornal incorporou também as transformações editoriais, a inclusão de colunas e de folhetins, etc., mantendo sempre a prática da publicação dos anúncios. Em 1901, o Diário de Pernambuco passa às mãos do conselheiro Rosa e Silva, que era então vice-presidente da República. É nessa fase, no ano de 1903, que é inaugurada a nova sede na Praça da Independência, em Recife.